Olá, você lembra de Muammar al-Gaddafi? No vídeo de hoje nós vamos recordar 10 fatos sobre Muammar al-Gaddafi. Fique até o fim do vídeo para poder perceber. Antes, queria pedir a tua subscrição ao canal Verdade da África. Uma das figuras mais importantes da política global na segunda metade do século XX é o coronel Muammar al-Gaddafi, que governou como líder de fato da Líbia por mais de 40 anos. Ostensivamente um socialista, Gaddafi chegou ao poder através da revolução. Alternadamente reverenciado e insultado pelos governos ocidentais por décadas, o controle de Muammar al-Gaddafi da indústria petrolífera na Líbia garantiu a ele uma posição de destaque na política global, mesmo quando ele caiu no despotismo e na ditadura. Em seu reinado de décadas sobre a Líbia, Gaddafi criou alguns dos mais altos padrões de vida na África e melhorou significativamente a infraestrutura do país, mas também cometeu abusos de direitos humanos, executou em execuções públicas em massa e outras coisas que não posso aqui mencionar. Aqui vão 10 fatos sobre Muammar al-Gaddafi. 1. Ele nasceu em uma tribo beduína. Muammar Mohamed Abu Niar al-Gaddafi nasceu na pobreza no deserto da Líbia por volta de 1942. Sua família era de beduínos nômades árabes do deserto. Seu pai ganhava a vida como pastor de cabras e camelos. Ao contrário de sua família analfabeta, Gaddafi foi educado. Ele foi ensinado pela primeira vez por um professor islâmico local e mais tarde na escola primária na cidade de Líbia, de Sirte. Sua família juntava as mensalidades e Gaddafi costumava caminhar a pé para Sirte todo o fim de semana, uma distância de 32 quilômetros, dormindo na mesquita durante a semana. Apesar das provocações na escola, ele continuou orgulhoso de sua herança beduína ao longo de sua vida e disse que se sentia em casa quando estava no deserto. 2. Tornou-se politicamente ativo ainda jovem. A Itália ocupou a Líbia durante a Segunda Guerra Mundial e nas décadas de 1940 e 1950, Idris, o rei do Reino Unido da Líbia, era uma espécie de governante fantoche, escravo das potências ocidentais. Durante sua educação secundária, Gaddafi encontrou professores egípcios e jornais pan-árabes, a rádio pela primeira vez. Ele leu sobre as ideias do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser e começou a apoiar cada vez mais o nacionalismo pró-árabe. Foi também nessa época que Gaddafi testemunhou grandes eventos que abalaram o mundo árabe, incluindo a Guerra Árabe-Israelense de 1948, a Revolução Egípcia de 1952 e a Crise Suez de 1956. 3. Ele abandonou a universidade para se juntar ao exército. Inspirado por Nasser, Gaddafi ficou cada vez mais convencido de que para instigar uma revolução bem-sucedida ou um golpe, ele precisava do apoio dos militares. Em 1963, Gaddafi se matriculou na Real Academia Militar de Benghazi. Nessa época, os militares líbios
eram financiados e treinados pelos britânicos, uma realidade que Gaddafi detestava, acreditando ser imperialista e autoritário. No entanto, apesar de recusar a aprender inglês e não obedecer às ordens, Gaddafi se destacou. Durante seus estudos, ele estabeleceu um grupo revolucionário dentro do exército líbio e coletou informações de toda a Líbia por meio de uma rede de informantes. Ele completou seu treinamento militar na Inglaterra, em Bovington, onde finalmente aprendeu inglês e completou vários cursos de sinalização militar. 4. Ele liderou um golpe de Estado contra o rei Idris. Em 1959, as reservas de petróleo foram descobertas na Líbia, transformando o país para sempre, não mais visto simplesmente como um deserto estéril. As potências ocidentais, de repente, lutaram pelo controle da terra líbia. Ter um rei simpático, Idris, procurando favores e bons relacionamentos foi extremamente útil. E, no entanto, Idris deixou as companhias petrolíferas sangrarem a Líbia. Em vez de arrancar enormes lucros, a Líbia simplesmente criou mais negócios para empresas como BP e Shell. O governo de Idris tornou-se cada vez mais corrupto e impopular, e muitos líbios sentiram que as coisas pioraram, em vez de melhorar após a descoberta do petróleo. Com o nacionalismo árabe em ascensão no norte da África e no Oriente Médio na década de 1960, o revolucionário movimento de oficiais livres de Gaddafi aproveitou sua chance. Em meados de 1969, o rei Idris viajou para a Turquia, onde passava os verões. Em 1º de setembro daquele ano, as forças de Gaddafi assumiram o controle de locais chaves em Tripoli e Benghazi e anunciaram a fundação da República Árabe da Líbia. Quase nenhum sangue foi derramado no processo, ganhando o evento o nome de Revolução Branca. Durante a década de 1970, a vida dos líbios melhorou sob Gaddafi. Uma vez no poder, Gaddafi começou a consolidar sua posição e governo e transformar radicalmente aspectos da economia da Líbia. Ele transformou o relacionamento da Líbia com as potências ocidentais, aumentou o preço do petróleo, melhorando os acordos existentes, trazendo à Líbia cerca de 1 bilhão extra por ano. Nos primeiros anos, essa receita de bônus do petróleo ajudou a financiar projetos de bem-estar social, como habitação, saúde e educação. A expansão do setor público também ajudou a criar milhares de empregos. A identidade pan-líbia em oposição ao tribalismo foi promovida. A renda per capita era superior ao da Itália e do Reino Unido, e as mulheres desfrutavam de mais direitos do que nunca. No entanto, o socialismo radical de Gaddafi rapidamente azedou essa situação. A introdução da lei de Shahari, a proibição de partidos políticos e sindicatos, a nacionalização da indústria e da riqueza e a censura generalizada, tudo isso cobrou seu preço. 6. Ele financiou grupos estrangeiros, nacionalistas e terror. O regime de Gaddafi usou grandes quantidades de sua nova riqueza para financiar grupos nacionalistas e anti-imperialistas em todo o mundo. Um dos seus objetivos principais era criar unidade árabe e eliminar influências estrangeiras e a interferência na África e no Oriente Médio. A Líbia forneceu armas ao IRA
enviou tropas líbias para ajudar o Idi Amin na guerra de Uganda-Tanzânia e deu ajuda financeira a organizações de libertação da Palestina, ao Partido das Panteras Negras e à Frente Unida Revolucionária da Serra Leoa e ao Congresso Nacional Africano, entre outros grupos. Mais tarde, ele admitiu o atentado de 1998 do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, que continua sendo o incidente de terror mais mortal no Reino Unido. 7. Ele causou com sucesso um aumento no preço do petróleo em todo o mundo. O petróleo era a mercadoria mais preciosa da Líbia, a sua maior moeda de troca. Em 1973, Gaddafi convenceu a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleos, OPEC, a colocar um embargo de petróleo aos Estados Unidos e outros países que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. Isso marcou uma virada no equilíbrio de poder entre as nações produtoras e consumidoras de petróleo por alguns anos. Sem petróleo desses países, outras nações produtoras de petróleo encontraram seus suprimentos com maior demanda, o que lhes permitiu aumentar seus preços. A década de 1970 viu o preço do petróleo subir em mais de 400%, um crescimento que acabaria por ser insustentável e que foi causado por Gaddafi. 8. Seu regime rapidamente se tornou autoritário. Enquanto Gaddafi conduzia uma campanha de terror fora da Líbia, ele também abusou dos direitos humanos dentro do país. Os oponentes em potencial ao seu regime foram tratados com brutalidade. Qualquer um que as autoridades suspeitassem vagamente de abrigar sentimentos anti-Gaddafi poderia ser preso sem acusação por anos. Não houve eleições, expurgos e execuções públicas aconteceram com alarmante regularidade e as condições de vida para a maioria dos líbios voltaram a piorar que nos anos pré-Gaddafi. Com o passar do tempo, o regime Gaddafi enfrentou várias tentativas de golpe, enquanto os líbios comuns ficavam mais frustrados com a corrupção, violência e estagnação de seu país. 9. Ele restaurou as relações com o Ocidente em seus últimos anos. Apesar de ser firmemente anti-Ocidente em sua retórica, Gaddafi continuou a atrair a atenção das potências ocidentais que desejavam manter relações cordiais para se beneficiar dos lucrativos contratos de petróleo da Líbia. Gaddafi rapidamente condenou publicamente os ataques de 11 de setembro, renunciou às suas armas de destruição em massa e admitiu o atentado de Lockerbie e pagou uma indemnização. Eventualmente, o regime de Gaddafi cooperou com a União Europeia o suficiente para remover as sanções contra a Líbia no início do ano 2000 e para os Estados Unidos removê-lo da lista de estados que se acreditava estarem patrocinando o terror. 10. O regime de Gaddafi foi derrubado durante a Primavera Árabe. Em 2011, começou o que hoje é conhecido como Primavera Árabe, quando começaram os protestos no norte da África e no Oriente Médio contra os governos corruptos e ineficazes. Gaddafi tentou implementar medidas que ele achava que acalmariam as pessoas, incluindo a redução de preço dos alimentos, expurgos do exército e liberação de alguns prisioneiros. No entanto, protestos generalizados começaram quando
anos de insatisfação com o governo corrupto, nepotismo e altos níveis de desemprego se transformaram em raiva e frustração. Os rebeldes começaram a assumir o controle das principais cidades e vilas da Líbia quando funcionários do governo renunciaram. A guerra civil eclodiu em todo o país e Gaddafi, junto com seus partidários, fugiu e posteriormente perdeu a sua vida. Terminamos assim o vídeo de hoje. Conhecemos 10 fatos sobre Muammar al-Gaddafi. Muitos acreditam que Muammar al-Gaddafi não foi um ditador, e sim uma das pessoas que trouxe a paz na Líbia e sucesso da Líbia. Após a sua morte, nada mais aconteceu. A Líbia só foi ladeira abaixo. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a este assunto. Coloque nos comentários, por favor. Muito obrigado.